Glória a Deus. Por mais uma vez eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Tem alguém feliz? Diga glória a Deus. Isso. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 3. Livro de Josué, capítulo de número 3. Versículo de número 1 até o versículo de número 7. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Quem encontrou o texto, diga amém. Você disse amém, folheando a Bíblia, e eu vi tudinho daqui. Josué fica no Antigo Testamento, tá? Para ajudar alguém. A gente procurando no Novo Testamento, no Antigo, bem no começo. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o 7. Agora quem de fato encontrou, diga aleluia. A versão que eu tenho em mãos é a versão NVI. Veja se dá para trocar a versão da tela. Versão NVI. Nova versão internacional. Está escrito assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. E você diga amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Deus seja louvado para sempre. Queridos, nós começamos o mês das férias, o mês mais temido em Salinas. Eu sempre digo que o lugar mais difícil para se pastorear uma igreja no planeta Terra é em Salinas. Não existe outro lugar mais difícil. Até na Índia é mais fácil. Até na Coreia do Norte, do Sul, onde a perseguição é norte ou sul? Norte, né? Até na Coreia do Norte é mais fácil do que aqui. Porque mês de julho e dezembro os crentes desaparecem da igreja. Aí a gente tem que estar preparando uma mensagem no mês de junho para ver se consegue segurar os crentes no mês de julho. Aí prepara o mês inteiro uma mensagem para os crentes se firmar, aí julho desaba todo mundo. Eu sei que alguns trabalham, outros viajam, mas outros é apenas a ausência de coragem no corpo, para não dizer preguiça, né? E principalmente no domingo pela manhã. Mas Deus seja louvado pela sua vida, que estar aqui, e o Senhor certamente tem uma palavra ao teu coração. O tema desta palavra é: antes da conquista, Deus manda dar o primeiro passo. Antes da conquista, Deus manda dar o primeiro passo. Após 40 anos de peregrinação
no deserto, Israel agora está prestes a adentrar na terra prometida. Israel está prestes a assumir tudo aquilo que o Senhor um dia os prometeu. Porém, diante deles tem o rio Jordão. O rio Jordão está diante de Israel. E eles precisam atravessar este rio para poder alcançar Canaã, a terra que mana leite e mel. Então o povo já havia saído do Egito pela mão de Moisés, mas agora pisaria na terra prometida sob a liderança de Josué. Josué foi aquele que sucedeu Moisés na sua liderança, enquanto o povo estava caminhando, porque Moisés não conseguiu chegar até Canaã. Ele apenas avistou a terra de longe, mas o Senhor o sepultou, diz a Bíblia, no deserto mesmo. E até hoje ninguém sabe aonde foi parar o corpo de Moisés, porque o próprio Deus o sepultou. E após Moisés ser sepultado pelo Senhor no deserto, o Senhor vai levantar uma outra liderança por nome de Josué. Então, antes da conquista de Jericó, antes das batalhas, antes da posse da herança, havia uma prova de fé. E qual era essa prova de fé? Era atravessar o Jordão. Porque sempre que Deus tem uma bênção para te entregar, Ele te colocará diante de um Jordão da vida. Ele te colocará diante de uma prova da vida. Ele te colocará diante de uma situação que para você será impossível. E por que que antes de Deus nos abençoar com uma bênção extraordinária, antes de Deus nos colocar no lugar aonde Ele nos prometeu, Ele nos colocará diante de uma causa impossível? É simples. Deus nos coloca diante de uma causa impossível para que a gente possa entender que nós não somos nada sem Deus. Para que a gente possa entender a nossa insignificância diante da presença do Todo-Poderoso. Ele quer nos fazer dependentes 100% dEle. Ele nos coloca diante de uma causa impossível para a gente entender que o nosso conhecimento não é suficiente. A nossa oratória não é suficiente. As nossas habilidades humanas não são suficientes. Para que a gente possa entender que as nossas táticas de luta, de guerra, não são suficientes. Ele nos coloca diante de uma causa impossível, para que a gente possa entender que Ele sim é suficiente para tudo e qualquer situação na nossa vida. Então Deus vai colocar Josué e Israel diante de uma causa impossível, que era a travessia do Rio Jordão. Mas antes disso, eu quero lhes falar um pouco a respeito da biografia de Josué. O nome original de Josué era Oséias. Isso muita gente não sabe. O nome original de Josué era Oséias, que no hebraico é Hosea, que significa salvação. Porém, Moisés mudou o nome para Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Isso está em Números 13:16. Josué nasceu no Egito, pertenceu à tribo de Efraim e foi um dos 12 espias que foi enviado para Canaã. Então Josué, ele era um homem de confiança de Moisés, e ele foi um dos 12 espias que foi enviado para Canaã. Enquanto os espias trouxeram medo, pavor para Moisés, dizendo para Moisés que os homens eram gigantes, que eles pareciam gafanhotos diante desses homens, ou seja, eles estão dizendo: Moisés, já era para nós. O povo desta terra é um povo forte. O povo desta terra é um povo muito poderoso. Mas Josué, que não avistava pelos olhos físicos, mas ele avistava pelos olhos da fé, ele avistava pelos olhos espirituais. E quem tem a visão do espiritual, ele não quer saber do tamanho do seu adversário, ele não quer saber do tamanho do desafio, porque ele sabe que Deus é maior do que o teu adversário. Deus é maior do que
que qualquer desafio. Davi também tinha essa visão do espiritual. Disseram para ele: Davi, você é pequeno, Davi. E Golias é um homem grande, é um homem de guerra. Ele luta desde a sua mocidade. Desde quando você sabe sobre luta, Davi? Desde quando você entende sobre batalha, Davi? Eu imagino Davi dizendo: eu posso não entender de luta, eu posso não entender de guerra, mas o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Mas o meu Deus é o Senhor da guerra. Mas o meu Deus é o Senhor dos senhores. E ele não sabe o que é perder uma guerra. Esse gigante vai vir contra mim como espada, como escudo, com lança, mas eu vou diante dele em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Então Josué não foi diferente. Enquanto os homens viam os gigantes de Canaã, Josué avistava o Deus que era maior do que os gigantes de Canaã, o Deus que era maior do que qualquer desafio. Então Josué trouxe uma palavra de encorajamento para Moisés, dizendo: vamos adiante deste povo, porque certamente o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, a vitória já está garantida. Se o Senhor está conosco, não tem gigante que permaneça de pé. Se o Senhor está conosco, não tem muralha de Jericó que permaneça de pé, não tem muralha de cidade alguma que permaneça de pé. Porque basta só que Deus troveje do céu, as muralhas caem por terra, os gigantes caem por terra, qualquer desafio cairá por terra diante do Senhor. Então Josué serviu como auxiliar de Moisés durante décadas de sua vida. Durante muito período de tempo, Josué, ele foi fiel à sua liderança, que foi a Moisés. Então, pelo fato dele ser fiel, ele primeiro aprendeu a servir antes de liderar. Ele aprendeu a servir ao lado de Moisés. Ele aprendeu a ser servo fiel ao lado de Moisés. E quando Deus percebeu que ele era um bom servo, Deus disse: se é um bom servo, ele será um bom líder. Porque não tem como ser um bom líder se você não for um bom servo primeiro. Se você não serve para servir, você não serve para liderar. A nossa vida cristã está baseada no serviço. Então se você não está pronto para servir a igreja, se você não está pronto para servir o povo de Deus, se você não está pronto para servir o seu próximo, se você não está pronto para servir a sua liderança, você nunca poderá ser um líder na igreja. Porque Deus só levanta líder se ele for aprovado no serviço. Jesus mostrou isso. Ele disse que o maior não é aquele que é servido, mas o maior no reino dos céus é aquele que serve. Se você não serve nem para servir uma água no culto, você não serve para liderar nem galinheiro por aí, você não serve para liberar nem grupo de cachorro por aí, nem grupo de gato por aí, você não serve para liderar, porque para liderar precisa saber servir com excelência, e Jesus sabia servir com excelência. Na ceia do Senhor, Jesus não disse: olha, vocês vão me servir aqui, não, ele disse: é eu que vou partir o pão e eu vou servir cada um de vocês, porque eu sou o bom líder. Jesus dizendo, e o bom líder é aquele que serve. O bom líder é aquele que serve. O bom líder é aquele que serve. Então Josué, ele serviu muito bem ao lado de Moisés. Moisés disse: você vai espiar a terra de Canaã. Josué poderia dizer: Moisés, a terra de Canaã é perigosa, Moisés. A terra de Canaã tem gigante, Moisés. A terra de Canaã tem homens valentes, Moisés. Mas Josué disse: não, é para ir. Moisés disse: é. Então eis-me aqui, eu estou à disposição para obedecer o comando do céu. Foi Deus que mandou, Moisés? Foi Deus, então eu estarei lá. Eu estarei espiando a terra de Canaã. Então, pelo fato dele ser um excelente servo, após a morte de Moisés, o Senhor escolheu ele para suceder o maior líder do Antigo Testamento, o maior legislador da Bíblia Sagrada. A missão que Josué tem não é uma missão fácil,
Porque você suceder um líder fraco é muito fácil. Como dizem por aí, é mesmo que dá colocar pirulito na boca de banguelo, é muito fácil. Você pegar uma liderança fraca, fracassada e ser um sucessor daquilo ali, é muito fácil. Até de olhos vendados você consegue superar quem não faz coisa nenhuma pelo reino. Agora você suceder um líder como Moisés, agora você ser escolhido para ser um sucessor do maior líder da história. Moisés não liderava 1000 crentes, apesar disso não ser fácil. Mas Moisés não liderava 100.000 crentes. Moisés liderava cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Tente imaginar isso. Liderando uma igreja com 50 ou 100 membros, a gente já perde o cabelo da cabeça. Já fica com o olho parecendo panda por aí, não consegue mais nem dormir. Agora imagine liderar uma igreja com 3 milhões de pessoas. E detalhe, o povo de Deus sempre foi um povo difícil. Eu não estou falando só do tempo da Bíblia, é de hoje mesmo. O povo de Deus sempre foi um povo difícil. Ele não concorda com A, não concorda com B, não vai com a cara de A, não vai com a cara de B. O povo de Deus, Deus estava mandando o maná, Deus estava mandando a água. Eles estavam dizendo, lá no Egito era melhor, lá tinha cebola, lá tinha alho, lá tinha peixe para a gente comer, aqui só tem esse negócio de maná, eu não quero saber desse negócio de maná. Coisa difícil é guiar o povo de Deus. Se você deseja ser um líder e pastorear a igreja do Senhor, se prepara, você tem que estar preparado, meu irmão, tem que estar calejado, porque antes de você assumir um trabalho, Deus vai te bater de todo jeito, Deus vai permitir pancada de todo lado, porque para você assumir você precisa estar calejado, porque líder dodói não dá certo para liderar. Líder que qualquer olhar torto, ele já quer desviar, já quer entregar a igreja, isso não presta para liderar coisa nenhuma, isso não presta para liderar nem manada de porcos, que dirá o povo de Deus na terra. Para você liderar o povo de Deus, você tem que estar pronto para olhar alguém, olhar para você de cara feia e permanecer convicto na tua visão, permanecer convicto na visão que Deus te entregou. Eu vou sair da igreja, pode sair, mas eu vou continuar firme naquilo que Deus mandou fazer. Eu vou desviar, você que sabe, a salvação é individual. Eu não quero que você se desvie, mas se você quer se desviar, eu não posso fazer nada, não posso mudar a direção que Deus me entregou, não posso mudar a palavra que Deus me entregou, não posso mudar por conveniência, porque a nossa missão é fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, é entregar aquilo que o Senhor mandou a gente entregar. Então a sua missão era concluir aquilo que Moisés havia iniciado. Moisés iniciou a peregrinação no deserto, mas não conseguiu chegar até a terra prometida. É a mesma coisa de um pastor com um projeto de uma grande igreja. Ele tem o projeto, ele já viu, Moisés viu de longe, mas ele partiu antes. Então Deus escolheu alguém para a execução daquele projeto, para a conclusão daquele projeto. E lá vai Josué, com medo, mas convicto da sua chamada. Porque o medo é normal. Eu estava até falando um dia desses, quando sempre que eu vou pregar em uma igreja que eu, por exemplo, estou indo pela primeira vez, quando a gente está dobrando a esquina, já dá aquele frio na barriga, por mais que você esteja acostumado. Mas esse frio na barriga é um sinal do temor de Deus. Isso é muito importante. Porque depois que você perde esse medo, esse nervosismo, esse temor, é sinal que o Espírito Santo pode não estar mais aí dentro. Você está convencido de que você está pronto pela sua própria habilidade. Você está dizendo, eu não dependo mais do Espírito Santo, eu dependo de mim mesmo. Jim Swaggart caiu no seu ministério depois que ele viu uma multidão. Ele foi pregar em um ginásio lotado, um estádio lotado. Tinha gente do lado de dentro e gente do lado de fora esperando acabar a primeira mensagem para poder entrar para a segunda e poder ouvir a palavra de Deus. Falaram para Jim Swaggart, olha, Jim Swaggart, o estádio está lotado, o povo está querendo te ouvir.
Ele olhou para o espelho do camarim e disse: realmente Deus precisa de mim, porque sem mim esse povo não ouviria a palavra. Aí ele caiu dentro de um precipício espiritual. Aí foi o início da sua queda ministerial. Caiu ministerialmente. Foi aquele que escreveu a Bíblia do expositor, comentada versículo por versículo. Tem uma Bíblia dessa, aliás muito boa, e isso não invalida esse trabalho tão rico que ele fez. Porém, ele achou que era autossuficiente, não precisava mais do Espírito Santo. Então Josué, eu imagino que com medo, com frio na barriga, mas eu imagino ele olhando para o céu: Senhor, foi o Senhor que me escolheu, foi eu. O Senhor quer que eu cumpra essa missão? Quero, então eu vou. Ainda que com medo eu irei, ainda que com temor eu irei, ainda que com medo de muitas coisas eu vou partir para cima, porque se o Senhor mandou, a vitória é garantida. A vitória é certa. O que garante a tua vitória ministerial, teu sucesso ministerial, não é só o teu preparo teológico, o teu preparo intelectual. O que garante o teu sucesso é a presença de Deus contigo. Quantas pessoas nós não conhecemos por aí que tem o básico em teologia, tem o médio em teologia, tem um bacharel em teologia, tem um mestrado em teologia, tem o doutorado em teologia, tem um pós-doutorado em teologia que é chamado de PhD, mas não tem graça de Deus em nada. Eu fui pregar em uma igreja, eu vou falar isso porque eu acho que essa igreja até fechou. Eu fui pregar em uma igreja de um doutor em teologia. Ele disse: pastor, o senhor vai pregar na minha igreja? Vou, com certeza. Era um domingo, eu fui para a igreja. Aconteceu uns atrasos, eu cheguei na igreja, faltava 10 minutos para as 8 horas da noite. Eu cheguei na igreja, a igreja fechada. Eu mandei mensagem dizendo: pastor, a igreja está fechada. Sou pastor, espera aí que eu estou chegando na igreja. Aí antes do pastor chegar, chegou uma irmã, abriu a igreja, ficou lá pela frente esperando alguém chegar. O doutor chegou depois, já era 8h15. Eu entrei junto com ele, foi só eu, ele e a outra irmã que estava na igreja, porque é doutor em teologia. Não estou invalidando aqui a capacitação teológica. Aconselho a você, faça o máximo que você puder. O máximo de curso que eu posso fazer, eu faço. Eu nunca deixei de estudar desde o princípio que eu iniciei no ministério. Nunca deixei de estudar. Qualquer curso que você imaginar, meu irmão, tanto teológico quanto de todas as áreas que você imaginar, eu já fiz. Até curso de pedreiro, curso de pintor, curso de eletricista. O que você imaginar, eu já fiz. Vai melhorar a minha vida? Vai. Então eu estou dentro, meu irmão. Vai melhorar alguma coisa? Vai. Então estou fazendo todo o curso que você imaginar. Tem mais de 60 certificados ali em cima guardado, e eu estou querendo fazer muito mais. Eu quero inteirar os 200 antes de ser arrebatado. Mas o que eu estou falando para você aqui, que você pode ter toda a capacitação, mas se não tiver Deus na tua vida, você não é nada. Se não tiver Deus na tua vida, o teu sucesso não está garantido pela tua capacitação teológica, não está garantido. O que garante a tua vitória é a presença de Deus contigo. O que garante a tua vitória é a bênção de Deus contigo. É a bênção de Deus contigo é que garante a tua vitória. Então Josué tinha esta convicção: a bênção de Deus está comigo, então eu irei. E para suceder Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, mas se Deus está comigo, eu vou. Se Deus mandou, eu irei. Então eles vão atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão estava em um período de cheia, porque nessa época suas águas ultrapassavam as margens, tornando a travessia humanamente impossível. Toda a travessia que existia como se fosse uma ponte. E nesse período o Rio Jordão, ele subia, que ultrapassava a ponte, vamos imaginar assim, em 20 metros de altura. Então para Israel era impossível atravessar. Para Israel não tinha como atravessar. E o Senhor disse para Josué: Josué, dá um recado para os sacerdotes e para os levitas. Qual é o recado, Senhor? Eles vão carregando a arca na frente. Eles vão ver um mar diante deles. Mas diga para eles não parar. Porque no momento que eles colocarem o pé sobre a margem da água,
o mar vai se abrir e vocês vão passar em terra seca. Então Deus parou aquela movimentação da água. E Deus colocou um bloqueio em uma lateral e o povo começou a passar. Mas o mar só se abriu nesse momento porque o povo colocou os pés. E Deus disse para Josué, no capítulo 3, versículo 7, Josué, hoje eu começarei a engrandecer-te perante todo Israel. Hoje eu vou mostrar para este povo que eu sou na tua vida, como eu fui na vida de Moisés. Levante a tua mão direita para o céu, que eu libero uma palavra profética para você. Eu não sei se alguém acredita na tua chamada ou não. Eu não sei se alguém zomba da tua chamada ou não. Mas o Senhor vai preparar uma situação para mostrar que é Deus na tua vida, para mostrar que é Deus na tua história. Se precisar abrir o mar, Ele vai abrir o mar, e se não abrir, você vai passar por cima dele, mas Ele vai mostrar que é Deus na tua vida. Ele vai mostrar para o fofoqueiro que é na tua vida, Ele vai mostrar para o fariseu que é na tua vida, Ele vai mostrar para o macumbeiro que é na tua vida, Ele vai mostrar para o feiticeiro que é na tua vida. Pode fazer mandinga, pode lançar praga, pode fazer macumba, pode fazer bruxaria, mas o Senhor mostrará que é na tua vida. Ele mostrará que é na tua vida. Em vários momentos da nossa vida, nós temos períodos que a gente começa a sonhar quando a opressão espiritual está muito grande. Eu passei um período na vida, alguns meses atrás, que opressão, meu irmão. Eu não podia fechar os olhos, que eu tinha sonho de todo jeito. Demônios que se apresentavam para mim, expulsando demônio, cortando cabeça de cobra, pisando em cabeça de serpente. Era uma guerra. Eu estava até contando um dia desses que eu tive um sonho com uma cobra. Primeiro eu tive um primeiro sonho, era um campo imenso, e nesse campo imenso tinha várias cobras. Eu pegava um facão, meu irmão, eu saía matando tanta cobra, e amanheceu o dia eu não terminei de matar cobra, mas eu matei umas 1 milhão de cobras. E a outra, meu irmão, era só uma cobra. Eu estava com uma faca na mão também, um punhal, era a espada de Deus na mão. Eu fiz um xadrez na cabeça dessa cobra. Então isso significa as guerras espirituais. Mas você matando a cobra, isso é um sinal positivo que você está vencendo. Você está vencendo. Aqui a figura da cobra é a figura de Satanás. No princípio, como foi que Satanás se apresentou? Através de uma serpente. Então, quando você sonha lutando com cobras, é uma luta espiritual, meu irmão. E você precisa matar ela. Você precisa destruir ela. Agora, se ela te morder, é sinal que você está sendo atingido no mundo espiritual. E você pode morrer, ser enfraquecido, espiritualmente falando. Então, era tanta gente sonhando, pastor, eu sonhei que lhe matavam assim, tacavam uma pedrada na sua cabeça, esbagaçar. Só sonho terrível, meu irmão. Eu sonhei que vinha alguém que era mandado e lhe matava, lhe esquartejava inteiro, de o sangue de Jesus tem poder. Então Deus começa a despertar o povo para que o povo possa orar. Tinha pessoas que nem tinham coragem de me contar o sonho, mas contava para outra pessoa, pedindo até pelo amor de Deus que orassem por mim. Porque haverá momentos que Satanás vai tentar te afrontar. Mas é importante que você não tema, porque o medo ele traz abertura para que o mal ele prevaleça na tua vida. Mas pensa uma coisa, que eu não tenho medo das trevas, medo de Satanás, medo de demônio, medo de endemoniado. Eu não tenho medo, pelo contrário, eu vou para cima. Pode ser crente endemoniado, pode ser pastor endemoniado, mas eu não recuo, eu não dou passo para trás. Eu parto para cima de Satanás e a gente vence pelo poder do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque o reino de Deus não foi feito para quem é covarde. O reino de Deus foi feito para quem tem coragem. Se um macumbeiro ameaçou que vai fazer macumba para você, e você está todo tremendo na base, tem medo de passar na rua dele, já não vai mais nem para o trabalho, nem para a igreja com medo. Ele diz que se eu orar, o negócio vai ficar mais sério. Meu irmão, você é um crente meia boca, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele parte para cima. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu fui fazer um mapeamento na cidade, quem é o macumbeiro mais poderoso da cidade. Eu descobri, e está aqui na Rua do Fio. Aí disseram para mim, olha,
olha lá, o prefeito vai lá, vereador vai lá, deputado, até senador, até o governador do estado já foi lá nesse feiticeiro. Eu disse, pois é lá mesmo que eu quero desafiar esse feiticeiro. Eu peguei a motoca, meu irmão, chamei um obreiro, disse, bora ali. Aonde? Vamos ali no mistério, meu irmão. Você não sabe onde é, mas nós vamos desafiar ali o príncipe das trevas aqui desta cidade. Chegamos lá na frente, é aqui que mora o fulano de tal, e aqui mesmo. Batemos palma lá, perguntei pro vizinho se era lá, ele disse que era, bati palma. Lá vem uma mulher, eu disse, será se é essa endemoniada? Eu vou desafiar ela, é agora. Eu disse, cadê fulano de tal? Disse, não está viajando. O diabo deu livramento para ele nesse dia, meu irmão, porque eu estava na fúria de uma leoa parida. Eu estava no ponto de desafiar esse feiticeiro, dizer para ele, se o teu Deus é mais forte do que o meu Deus, faça uma macumba para mim que eu quero ver pegar. Passa um feitiço para mim que eu quero ver pegar, porque crente cheio do Espírito Santo não tem medo de macumba e de macumbeiro, meu irmão. Tem crente que se vê uma macumba na encruzilhada, ele corta a rua, ele corta a esquina, mas não passa por lá. Não, porque se eu passar lá por cima, vixe, eu me arrepio inteiro, a macumba vai pegar em mim. Para de conversa, meu irmão. Se tiver frango, nós come. Se tiver maçã, nós devora. Se tiver banana, nós come também. Se tiver dinheiro, eu guardo no bolso e ainda dou de oferta na igreja. Mas não tem dessa, meu irmão. Crente cheio do Espírito Santo tem que ter coragem. Porque se tiver medo, meu irmão, é tudo que Satanás quer para operar e destruir a tua vida, chama-se medo. Não existe uma legalidade maior para Satanás entrar na tua vida e destruir do que o medo. Porque a coragem gera um bloqueio, e a coragem vem da fé e do conhecimento do Deus que você serve. Porque crente que tem medo de macumba e de macumbeiro é crente que não conhece o Deus que serve. Porque quem conhece o Deus que serve, meu irmão, pode vir Satanás, pode vir os demônios, pode vir legião, pode vir quem quiser, meu irmão, porque nós estamos preparados para o combate a qualquer momento. Será que tem crente de coragem aqui essa noite? Levante as mãos para o céu e dê um grito de glória. No começo da minha fé, hoje eu sou meio maluco, mas eu era mais doido ainda. Eu mandava toda a igreja bater no peito e dizer, pode vir Satanás que eu estou preparado. Tinha crente que botava a mão no bolso, baixava a cabeça e disse, não, pode vir para ele, para mim coisa nenhuma. Eu não estou preparado coisa nenhuma. Aí um dia desse, uma vez um pastor, uma pastora veio falar comigo, disse, meu filho, não faça isso, não desafie Satanás, porque eu já vi muitos que desafiaram e hoje caíram na fé, porque Satanás conseguiu derrubá-los. Eu disse, olha, enquanto eu estiver bem, eu vou desafiar as trevas, porque o adversário que eu tenho não é carne, não é sangue, mas é o principado e a potestade. Enquanto eu estiver bem com Deus, eu vou desafiar. Agora, se eu for um crente meia boca, aí eu vou ter medo até de tocar no nome dele. Agora, se eu for um crente meia tigela, aí eu vou ter medo, meu irmão, de macumba, de macumbeiro, de feitiço, de feiticeiro, de bruxo, de bruxaria. Ah, meu irmão, você precisa conhecer o Deus que você serve. Precisa conhecer o Deus que você serve. Crente não pode ter medo de coisa nenhuma, meu irmão. Tem crente que tem medo de visagem. Passa em frente ao cemitério e faz até o sinal da cruz. Crente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aí passa na frente do cemitério. Agora eu estou protegido. É cada coisa que a gente vê, irmão. Eu vi uma missionária, a gente estava saindo lá em São Paulo, estava eu, minha esposa, ela, mais alguns obreiros. Aí nós passamos em frente ao cemitério. Aí lá vai a missionária. Opa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas que trem é esse? Não, estou me benzendo, passando aqui em frente ao cemitério. Mas o que tem a ver esse negócio de cemitério? Não, a gente precisa se benzer para estar protegido. Crente que precisa se benzer para estar protegido não tem o Espírito Santo de Deus na vida. Porque se o Espírito Santo de Deus está aqui dentro, meu irmão, a palavra de Deus diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Se for preciso fazer um culto dentro do cemitério, a gente faz, meu irmão. Não tem dessa, meu irmão. Não tem lugar consagrado para Satanás que a presença de Deus não chegue. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele tem que sair fora, porque a presença de Deus é mais poderosa. Então Deus disse para Josué: Josué, hoje
hoje eu vou começar a te engrandecer perante esse povo. Hoje eu vou começar a mostrar para esse povo que eu sou na tua vida, como eu fui com a vida de Moisés. O que tem pela frente? Tem Jordão. E lá na frente tem muralha também. Porque esses desafios nos encorajam, nos faz conhecer Deus mais profundo. E quando você conhece o poder de Deus, você fica mais ousado. É por isso que Deus nos coloca na prensa, porque Ele quer arrancar de nós essa ousadia, essa coragem. Agora tem gente que no mundo era corajoso, meu irmão, era briguento que só. Ia para o carnaval, já ia empurrando todo mundo com um punhal na cintura no ponto de brigar. Aí vem para a igreja, vira um crente meia boca. Lá no mundo que estava cheio de demônio, tinha coragem, agora está cheio do Espírito Santo, é um crente medroso. Que negócio é esse? Não dá para entender. Eu vou morrer e não vou entender um trem desse. Aonde a pessoa tinha mais coragem no mundo do que coragem na igreja. Aí na igreja é medroso, tem medo de tudo e de todos. Tem medo de tudo e de qualquer coisa. Eu sei que a gente precisa fazer tudo certinho, mas a gente entende às vezes que o poder das trevas, ele vem para tentar atrapalhar. Quando a gente faz culto aqui na rua, fica todo mundo, pastor, o senhor pediu o alvará para a prefeitura. Que prefeitura? O prefeito é nós. Nós vamos fechar esse trem. É ousadia, meu irmão. Porque eu conheço igreja por aí que vai se humilhar para a prefeitura e ainda cobra uma fortuna para poder fechar uma rua para fazer culto. Agora quando é para fechar, para fazer carnaval, para fazer quadrilha, aí a prefeitura não cobra nada. Quando é da igreja quer cobrar. Ah, meu irmão, a gente fecha mesmo esse trem. Ainda passou um incircunciso aí. Vocês têm um alvará da prefeitura? Tem, meu irmão. Não só da prefeitura da terra, da prefeitura do céu. O prefeito celestial, ele já deu o alvará. A gente pode fazer culto aonde quiser, porque a terra é nossa, meu irmão. Aonde pisar a planta dos teus pés será tua. Acabou, meu irmão. Tem dessa. Pastor, você não tem medo de ser preso? Tenho não. Eu estou lá ligando para a prisão. Então vamos dar sequência. O Senhor disse para Josué: vou confirmar o teu nome. Então Josué agora já era líder, tanto aos olhos de Deus, quanto aos olhos dos homens. Mas alguns homens não queriam reconhecer que Josué era líder deles. Então Deus fez tudo isso para confirmar ao povo que ele era com Josué. Então antes de abrir o Jordão, Deus confirmou o homem que conduziria a nação. Deus confirmou quem era que iria conduzir aquele povo. Porque a autoridade espiritual não nasce da autopromoção. A autoridade espiritual é concedida por Deus no tempo certo. Vou repetir. A autoridade espiritual não nasce da autopromoção. Não é alguém da terra que diz que você é alguma coisa que o povo vai engolir. Não. A autoridade espiritual é dada por Deus. O povo é obrigado a reconhecer que Deus é na tua vida, mesmo não indo com a tua cara. O povo é obrigado a reconhecer que Deus é contigo, que Deus te escolheu, mesmo não pegando na tua mão para te cumprimentar. Não vou com a cara dele, mas Deus é com ele. Não vou com a cara dela, mas Deus é com ela. É obrigado a reconhecer, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Aqui eu já concluo essa palavra, trazendo uma lição. Qual é a direção que Deus deu para Josué? Josué, vocês vão atrás, e a arca da aliança vai na frente. A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. Vocês vão distante 900 metros da arca da aliança. Ela vai lá e vocês vão 900 metros. Se os sacerdotes e os levitas derem um passo com a arca, vocês dão um passo atrás. Se eles derem 2, vocês dão 2 atrás. Qual é a lição que eu extraio para isto? É que se a presença de Deus for diante de ti, não tem mar que continue fechado. Não tem gigante que continue de pé. Não tem muralha que não seja derribada. Então a direção que nós precisamos ter é a certeza de que Deus está diante de nós.
Porque se Deus não estiver diante de você, não vá. Se Deus não for na tua frente, não vá. É isso que os homens de Deus temiam. É por isso que Gideão pediu a confirmação para Deus várias vezes. Porque ele queria ter a certeza que Deus foi na frente. Eu sempre digo aqui, quando Deus escolhe alguém, Ele só quer uma pessoa que o represente. Mas a vitória quem dá é Ele. A porta quem abre é Ele. O gigante quem derruba é Ele. Davi lançou uma pedra na testa de Golias. Pela lógica, na testa, ele cairia para trás. Mas a história diz que a pedra pegou na sua testa e ele caiu para frente. É Deus dizendo: Davi, você pode até ser bom de baladeira, você pode até ser bom de pedra, mas quem derrubou esse gigante não foi você. Quem derrubou o gigante foi eu. Eu só precisava de alguém de coragem. Se não tinha ninguém de coragem no meu exército, eu levantei um menino de coragem que veio do campo, que teve coragem de lutar com urso, com leão, para defender o rebanho do seu pai. Eu só precisava de alguém de coragem. Então nós precisamos entender que quando Deus vai à nossa diante, à nossa frente, Ele só precisa de alguém que tenha coragem. É só isso que Ele precisa. Ah, pastor, eu quero ir, mas eu sou medroso. Então não vá, que você vai fracassar. Porque a obra de Deus é para quem tem coragem. Coragem de enfrentar o adversário. Coragem de enfrentar tanto o adversário físico quanto espiritual. Porque quando você se levantar para fazer a obra de Deus, quem vai se levantar não são os ímpios. Quem vai se levantar são os de dentro da igreja. Porque não verão você como alguém que foi escolhido para fazer a obra de Deus. Verão você como concorrente. É concorrente, nós temos que apagar o filme dele. Assim que nós chegamos do estado de São Paulo para cá, eu pregava todo santo dia nas igrejas aqui em Salim. Depois que nós iniciamos o ministério, opa, a tesoura foi passando aqui, acolá, aqui, acolá. Agora eu não prego mais nem em festa de criança aqui na cidade. Por quê? Aí vai da interpretação pessoal de cada um. Porque a gente vira concorrência. Aí as pessoas, quando lhe vê como concorrência, não quer dar palco para você. Mas quem está na direção de Deus não precisa de palco algum. Quem está na direção de Deus, meu irmão, como dizia John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Se não tem púlpito para pregar, o mundo é a minha paróquia, a rua é a minha igreja. Eu vou levar uma caixa de som para a rua, vamos fazer barulho na rua, vamos fazer barulho na cidade, e o negócio vai acontecer, meu irmão. Tem gente por aí, obreiros, que até se disser que faz parte da igreja Dan, o tesourão é passado na hora. Você faz parte de qual igreja? Ah, é lá da Dan, pá, já era, aqui você não volta mais. O que é isso, meu irmão? Reino de Deus dividido, mas você precisa ter coragem para avançar. Se não tiver convicção, meu Deus, estão se levantando contra mim, vou baixar as portas da igreja. Você sabia que isso me impulsiona a ir mais longe? É a psicologia reversa, já dizia o Dom Glauber. Psicologia reversa, meu irmão. O que vem para me parar me impulsiona. Agora o que vem para me impulsionar parece que me trava. Se alguém vier para elogiar, para falar bem, parece que o negócio murcha. Agora se vier para afrontar, meu irmão, aí eu vou para o sol, eu vou para a chuva, eu vou para todo o trem para fazer acontecer o negócio e mostrar que Deus está no controle de tudo. E Deus mostra que está no controle. Quer ver eu chegar mais longe? É só tacar uma pedrinha, meu irmão. E se a pedra, quanto maior a pedra, mais longe a gente vai. A gente tá numa gangorra, meu irmão. Tacou a pedra lá, a gente dá um salto para cá. É assim que acontece no reino de Deus. Aí tem gente que quando ouve alguém falar mal de mim, não vamos falar pro pastor de lei, porque senão ele vai desanimar. Fala, meu irmão, pode trazer que eu tô doidinho para fazer mais pelo reino. Pode trazer que eu tô doido para ir pra rua de novo. Pode trazer que eu tô doido para fazer cruzada de novo. Pode trazer que eu estou doidinho para fazer evento de novo. Pode mandar para cá, meu irmão. Para fazer a obra de Deus tem que ter coragem. Covardes e medrosos, Deus disse, opa, pode voltar tudinho.
Eu só quero quem tem coragem. Senhor, mas só ficou 300. E o exército inimigo é um exército de milhões. Mas esses 300 são 300 corajosos? São, Senhor. Então é suficiente. Porque quem vai dar vitória não é eles pela própria força do seu braço, mas é eu. E Deus não gosta de covarde no seu time. Pensa no negócio que dá ânsia de vômito em Deus, é crente covarde. Eu já dizia uma música por aí, a perseguição não parou a igreja. Aí o gato inflamou a unha em casa, o irmão já não vem para a igreja. Pastor, o gato inflamou a unha, o gato está com dor de dente. E não está legal, o meu cachorro está com dor de cabeça, eu vou ter que ficar aqui abanando ele até ele ficar bom. Meu irmão, é tanta desculpa que a gente fica, eu fico assim, meu Deus, será que esse crente jura que eu estou acreditando numa desculpa esfarrapada como essa, meu irmão? Se é para fazer outra coisa, tá bem, tá bom, tá legal, tudo dá certo. Agora quando é para a obra de Deus, nunca tá bom, nunca dá certo, nunca dá. Meu irmão, vá com essa desculpa para lá. Se tá com os coleguinha para lá, é sorrisinho no rosto, é feliz e alegre, pula, saltitante, parece cachorrinho de madama quando a dama chega. Ele fica saltitante. Agora na obra de Deus, fica com cara de delegado, fica com cara de delegada, fica com a cara murcha, cara feia. Mas antes de não vir para a igreja, fica na tua casa mesmo, porque aqui é lugar de adoração. Se você não tem adoração, meu irmão, eu sinto muito, esse não é o teu lugar, porque aqui é casa de adoração. Casa de adoração. Tem crente que parece que antes de vir para a igreja, antes de beber um copo d'água, bebe um copo de Tec Bond, que não abre a boca para nada, meu irmão. Não abre a boca para nada. Então a presença de Deus vai adiante, vai. Então a vitória é garantida. Israel não caminhava guiado por estratégias militares. Israel andava direcionado pela presença do Senhor. Se a arca vai para a direita, eu vou para a direita. Se a arca vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Foi assim na nossa vida ministerial, pessoalmente falando. Nós estávamos aqui em Salinas, e no melhor momento que eu achava da minha vida ministerial e profissional, trabalhando em emprego legal, a igreja estava bem, tudo legal. Aí de repente Deus diz, larga tudo e sai. Meu Deus, aqui estava tão bom. Mas se a arca foi para cá, eu vou para cá também. Para onde é? Deus nos deu a direção, estado de São Paulo. Lá vai nós, meu irmão, com a família inteira dentro do carro, carregando só os bagulhos que cabia dentro do carro. Os meninos lá atrás parecia que estavam num colchão, de tanto bagulho que não tinha mais, ninguém enxergava mais o piso do carro. Até uma televisão tinha dentro do carro. As tralhas que a gente conseguiu levar, a gente levou. Chegamos lá, aí recomeçamos do zero. De repente Deus começou a abençoar, começou a prosperar. Mudamos de casa, estávamos bem, ministerialmente, em todos os sentidos, estávamos bem. Aí Deus disse, opa, está na hora de voltar. Disse, Jesus amado. Mas se a arca está voltando, eu estou voltando junto. Estávamos bem. Eu sempre digo que o meu desejo era vir aqui visitar a família, os amigos, de 2 em 2 anos. E ficar lá até o arrebatamento da igreja. Mas se a arca de Deus foi direcionada para cá, a gente vem junto. Lá eu vivia 100% da itinerância, estávamos bem realizados. Tudo aquilo que eu sonhava, eu estava vivendo. Estava se tornando uma realidade, tudo aquilo que eu sonhei um dia. No princípio que nós chegamos lá, foi desafio, ninguém nos conhecia, só pregava em velório e aniversário de criança. Aí depois as pessoas começaram a conhecer, já vai vindo convite, né, para eventos maiores. E antes da gente vir, alguns meses antes, o Senhor abriu muitos altares para a gente estar. De repente eu estava sentado aqui, na minha frente estava pastor Júnior Trovão, Gilmar Fiuza, Eliseu Rodrigues. Estava lá grandes nomes que a gente acompanhava de longe. Estava bem. Para mim, estava vivendo o melhor momento. Fui pregar na cidade de Campinas, pregava eu e logo após pregava o pastor Marco Feliciano. Estava lá o prefeito de Campinas, deputado, estava lá deputado estadual, deputado federal, toda uma comitiva, uma elite ali.
E eu estava lá pregando, pastor Marco Feliciano atrás. Saí de lá realizado. Aí Deus faz a gente experimentar o mel. E depois diz, opa, tem um pouquinho de fel para ti de novo. Aí Deus, opa, a arca está voltando. Então estamos voltando. Largamos tudo lá, meu. Tudo que a gente tinha conquistado, tudo que você imaginar. Hoje a gente ainda está reconstruindo. 3 anos, a gente ainda não tem um sofá para sentar. Mas se a arca de Deus veio para cá, nós vamos para cá também. Estávamos bem, meu irmão, sofazão de couro, a coisa mais linda do mundo. A geladeira dos sonhos da minha esposa, uma geladeirona, eu acho 600 e poucos litros, parecia um freezer. Tudo que a gente tinha sido abençoado, meu irmão. Tudo uma bênção, tudo legal. A Joyce estava lá, morava com a gente, tinha um quarto dela, as crianças tinham um quarto deles. Nós tínhamos o nosso quarto, tinha meu escritório onde eu estudava, onde eu fazia meus cursos, aonde eu orava. Tinha um monte bem pertinho de casa. Qualquer momento eu estava lá, desceu um monte, estávamos bem. E Deus disse, opa, volta. Lá vai nós voltando para cá. E Deus começou a usar os vasos lá. E dizer o motivo da nossa volta. Porque quando nós saímos daqui, eu continuei orando. E o Senhor falou para mim, nunca disse isso para ninguém, a não ser a minha esposa e alguns pouquíssimos mais próximos. Eu tive um sonho com a cidade de Salinas e eu via aqui a prostituição, a idolatria. E Deus falou para mim, a cidade de Salinas é como Sodoma e Gomorra. Eu disse, Jesus, eu quero estar bem longe então. Já estava para lá. Aí quando Deus mandou voltar, eu disse, Senhor, o Senhor vai nos mandar para Sodoma e Gomorra, onde o Senhor disse? Não vai mandar meteoro lá, vai matar nós? Aí Deus começou a usar os vasos. E dizer, estou levando vocês para lá. Por causa de vidas que estão orando. E levarei vocês como resposta da oração de um povo que ainda está clamando o meu nome. E nós voltamos para cá e começamos a visitar. E de repente já tinha vários irmãos que retornaram para Jesus, se reconciliaram. E diziam, pastor, onde é que vocês estão? Nós queremos congregar com vocês. Nós não tínhamos pretensão alguma de abrir igreja. Nenhuma. Eu sempre dizia, quando alguém falava para mim de abrir igreja, de pastorear, eu fazia até o sinal da cruz. Disse, não, eu quero isso aí só depois dos 45 para lá. Eu quero estar viajando, conhecendo lugares, conhecendo pessoas, conhecendo igrejas. Não existe vida melhor do que a itinerância, meu irmão. É uma maravilha. Você recebe presente, recebe oferta, é bem recebido, come bem, fica em lugares legais, conhece pessoas e fica um negócio, uma maravilha, meu irmão. A nossa vida sempre foi assim, baseada em provisão. Chegava, eu tinha 10 perfumes lá na prateleira. Eu não sabia o que era comprar perfume, meu irmão. Porque ir numa igreja, olha, tem um perfume de presente, só aceita. Mas com certeza, manda para cá. Se tiver outro aí também, manda para cá, que quer levar para a esposa. Então, meu irmão, era bênção de todo lado. Bênção para cá, bênção para lá. Eu queria viver isso o resto da minha vida. Aí Deus disse, opa, eu tenho uma outra missão para vocês. Aí eu entendi o propósito de Deus. O motivo de Deus ter nos levado para lá. Porque Ele queria nos preparar para a missão que nós estamos vivendo hoje. Começamos a orar, Deus confirmou. Aí nós fomos atrás de um ponto. Encontramos o ponto, iniciamos a igreja. E o Senhor, Ele tem abençoado. O Senhor mandou o povo. E o nome dEle tem sido glorificado. E até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a presença dEle está conosco. E se a presença dEle está conosco, é a certeza da vitória que nós temos. Com apenas 3 anos, já estamos construindo uma igreja abençoadíssima. Já gastamos mais de 100 mil reais lá, ninguém sabe de onde apareceu, meu irmão. Mas já tem mais de 100 mil reais, está beirando os 120 ou 130 mil já lá. Da onde veio? Do céu, meu irmão. Porque a gente não tem explicação de onde veio. A única explicação que temos é: a arca da aliança está adiante de nós. A presença de Deus está adiante de nós. Deus seja louvado por isso. Você pode ficar em pé aqui, eu já encerro.
Então o povo de Deus atravessou o Jordão, assim como atravessaram com Moisés e atravessaram com Josué. Porque a presença de Deus estava com ele. Porque a graça de Deus estava com ele. Então a travessia do Jordão marcou o fim do deserto. E marcou o início de um tempo novo, de uma vitória, de um cumprimento de uma promessa. Josué liderou um povo que precisou aprender que antes de muralhas caírem, antes de mar se abrir, antes da conquista, antes da vitória, vem a consagração. Josué disse para o povo: consagre, porque amanhã Deus fará grandes coisas em nosso meio. E nós precisamos viver uma vida de consagração, para que o Senhor possa fazer grandes coisas em nosso meio. Precisamos viver uma vida separada do mundo, separada do pecado, separada de tudo aquilo que nos separa de Deus. Se distancie de tudo aquilo que te distancia de Deus. Se o teu celular te distancia de Deus, se distancia do celular. Se a televisão te distancia de Deus, se distancia do celular. Se amizades te distanciam de Deus, se distancia dessas amizades. Mas tem gente que prefere o pecado mesmo. Eu estou falando para gente que prefere a graça de Deus e a presença de Deus. Para gente que prefere a graça e o poder do Espírito Santo. Para encerrar, eu quero lhes contar um testemunho aqui muito rápido de 1 minuto. A respeito de um homem chamado George Muller. Um homem conhecidíssimo aí na história da igreja. Por cuidar de um orfanato, cuidava de milhares de crianças em um orfanato sem pedir dinheiro a ninguém. Ele não pedia dinheiro para ninguém, mas ele tinha esta missão como a missão da sua vida. Até que um dia, pela manhã, no café da manhã, no orfanato não tinha leite e não tinha pão. Ele começou a orar, começou a pedir a direção para Deus. E Deus disse para ele: quem diz que não tem leite e tem pão, chama as crianças e orem agradecendo pelo leite e pelo pão. Isso é loucura para o mundo, mas nós chamamos isso de fé. Assim como Deus disse para Josué instruir os sacerdotes, dizendo: o mar está à frente, está, mas quem disse que está? É só você colocar o pé que ele vai se abrir, vocês vão passar. Então George Muller recolheu ali as crianças, reuniu as crianças e começaram a agradecer. As crianças olhavam para a mesa, não tinha pão, não tinha leite, não tinha café, não tinha nada. E ele disse: vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento desta manhã. E começou a dizer: Senhor, muito obrigado pelo pão que o Senhor colocou nesta mesa. Muito obrigado, Senhor, pelo leite das crianças que o Senhor colocou sobre esta mesa. Quando todos eles disseram amém, bateram na porta de George Muller. Ele disse: o que está acontecendo? Deus disse: vá abrir a porta. E Muller foi e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o padeiro disse para ele: olha, George, nós somos da família real, nós fazemos parte da padaria da rainha, e teve um pão aqui que ele passou um pouquinho do ponto, não está queimado, ele só ficou um pouquinho mais escurecido e a rainha não quer, e ela mandou distribuir esse pão para alguém. Nós lembramos do orfanato que você tem e trouxemos esse pão para você. Você aceita este pão? George Muller disse: este pão não queimou, foi Deus que deixou no ponto para trazer para cá. Enquanto ele estava recebendo o pão, um carro de leite virou na frente do seu estabelecimento, em frente ao orfanato, e de repente o carro do leite ficou desesperado, ligando para a sua empresa, pedindo reforço para recolher, e de repente o gerente disse: olha, dá um jeito de distribuir esse leite aí, para não estragar, porque nós vamos demorar para chegar aí. E de repente o homem olhou lá e viu o orfanato de crianças, bateu na porta e disse: você é o responsável por esse orfanato? Sim. Ele disse: olha, meu caminhão de leite virou aqui na frente, o meu patrão mandou distribuir, ele quer saber se você não quer receber esse leite aí para não estragar. Ele disse: eu aceito, porque quem tombou esse caminhão aí foi Jeová, ele que tombou esse caminhão para a provisão chegar para as crianças. Então o que está faltando na nossa vida é fé. A
Assim como no Jordão a intervenção divina chegou para George Muller e chegará para a tua história também. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que é que você está precisando de imediato, mas levanta a tua mão para receber, que eu libero uma palavra profética para o teu coração. Eu não sei se alguém vai bater no teu portão, eu não sei se alguém vai bater palma na tua casa, na porta da tua casa, eu não sei se você vai receber uma ligação ou vai receber uma mensagem de WhatsApp, mas a providência de Deus chegará para a tua vida, a providência de Deus vai bater na tua porta, a providência de Deus chegará para você, e você vai reconhecer que Deus é na tua vida, você vai reconhecer que Deus é na tua história, você vai reconhecer que Deus é na tua vida. Aleluia. Ontem eu estava agoniado porque estava querendo ir lá em Primavera. De repente o presbítero apareceu aí. Ele disse: pastor, o senhor vai em Primavera? Eu disse: vou. Como é que o senhor vai? Eu disse: eu não sei, eu só sei que eu vou. Ele disse: então bora no meu carro. Eu disse: é de Deus, porque eu estava orando, pedindo para Deus enviar alguém. Então aprenda a confiar na provisão de Deus. Já tinha ligado para o pastor Jefferson: mais tarde nós estaremos aí. Como? Eu não sei se a pé, de bicicleta, de carro, de moto, de ônibus ou de avião. Eu só sei que nós vamos chegar aí. A provisão de Deus chegará para a tua história. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima, abre a boca e dá um maior grito de glória para Deus esta manhã. Aplauda o nome do Senhor Jesus.